Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou o professor Carlos Lima, estou aqui novamente com vocês. Lembram do que nós estávamos falando? Sobre o ciclo da água, né? O ciclo da água na natureza, né? O ciclo da água no geral. Como que é nesse ciclo? Como se fosse, né, uma reciclagem da água, né? Mas nós transformamos a água em outra coisa? Ou a água volta como água mesmo? A água volta novamente para nós, né? Como água, mas tem todo, né, um processo até a água chegar até nós novamente, né? Como tudo, né, tem esse processo, né? Nós vemos que a fórmula da água, desculpa, é H2O, né? 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, né? Sempre que você vê lá H, o 2 e o O, ou 2H com o Ozinho embaixo, né? Vai ser o quê? Vai ser a fórmula da água, né? Perguntar assim, o que é o H2O? Aí você vai falar, não sei. Não, agora você vai falar, H2O é a água. Tanto faz eu falar H2O ou a água dá no mesmo, porque a fórmula da água é esta. Ok? Então a água, falamos que ela é essencial, né? Essencial para todos os seres vivos. Só é essencial para mim e para você? Os humanos? Cachorrinho, gatinho, os animais não bebem água? Não, os animais bebem sim, é essencial para todos os seres vivos, né? Todos. Tanto que sempre os animais, né, seja na selva, seja na nossa floresta, seja onde for, eles sempre estão perto de onde tenha água, né? Sempre eles vão estar perto de onde tem água, porque eles não podem viver. Podemos até passar uns dias sem comer comida, né, e tudo, vão ficando fracos, mas podemos passar alguns dias, mas sem água nós não aguentamos muito tempo, porque é muita água que tem no nosso corpo, né, tem no nosso organismo, ok? Então ela precisa ser reposta todo o tempo. Vamos fazer a leitura aqui comigo dessa partezinha aqui, o ciclo da água. A reposição de água doce no mundo só é possível devido ao ciclo da água. Mas o que isso quer dizer? Ciclo da água corresponde ao conjunto de transformações da água entre a superfície terrestre e a atmosfera. Durante essa circulação, a água pode ser encontrada em diferentes estados físicos, né? Olha aqui para mim, ó. Diferentes estados físicos, né? No sólido, no líquido, no gasoso. Geralmente nós temos mais contato, né, com a água no sólido, aliás, no estado líquido, né? Nós temos muito contato com ela mais no estado líquido. Na natureza, né, direto à natureza, nós temos contato com ela sempre, diariamente, né, no estado líquido. Mas ela tem os 3 estados, né, o sólido, o líquido e o gasoso, que eles fazem parte desse processo, né, do ciclo, né, da água. A água é importante por quê? Porque a água é vida, né? Sempre que a gente observa, fala na água, a gente coloca a água, né, ali como vida, né? Sem a água, não há vida. Então, ela é essencial. Por isso que cuide. Sempre que fala de água, seja ciclo, seja como for, cuide da água para que ela sempre possa fazer esse processo, né, que a natureza nos dá, né, essa coisa boa, né? Essa reciclagem, né? E tal, e devolve a água novamente para nós, ok? Agora aqui, ó. Agora, observe. Vamos observar aqui, ó. Nós já construímos, né? Lá na outra, nós construímos o nosso ciclo, né, da água. Ó, ciclo da água. Aqui é um lago, né, um laguinho, ó, os peixes, tudo, os animais, certinho. Ó, observem aqui, ó, mostra aqui, ó, vamos observar isso aqui, ó. Ó, água subterrânea. Lembra só, lá na parte do subterrâneo, aqui, ó, daqui que vem toda a água, lá do subterrâneo do solo. Aí ele vai, ó,
colocando. Por isso que geralmente quando vai fazer um rio não, desculpa, vai fazer um açude, um lugar, as pessoas que entendem, né, elas escolhem lugares específicos, né, lugares que vão ter fontes de água, né, fala até, umas pessoas usam o termo assim, olho d'água, né, um lugar que tenha lençóis, né, a parte subterrânea, lençóis subterrâneos, né, com água, com bastante água, para quê? Para que esse açude, que esse laguinho lá seja abastecido, né? Porque senão vou botar água lá e vai sempre evaporar, né? Tem que ter algo aqui para ir também colocando água, injetando, né, entre aspas, água para esse lago aqui. Aí aqui, ó, do subterrâneo vem o ciclo da água. Aí o que que acontece aqui, ó? Nós temos o sol aqui, né, queimando, e aqui acontece a evaporação, né? Nós temos aqui, ó, a questão, né, da evaporação. E evapora, né, vai para cá, ó. Aí se condensa aonde, né? Se condensa nas nuvens, né? Traz a condensa aqui nas nuvens, vai lá para as nuvens, né? Aí acontece aqui a questão da precipitação, né? Que as nuvens ficam negras, escurecem, não ficam totalmente negras, né? Claro, ficam bem acinzentadas, né? Escuro, e vem para a água, né? Vem para cá, aliás, desculpa, transforma-se em água novamente e vem pro solo, né? Aí, ó, o vapor transportado, aí o vapor vai lá, ó, para onde? Para as nuvens aqui, transforma-se em neve. Aqui a gente está comentando, falando no geral, né? Essa questão aqui do geral. Que, no Brasil, aqui não temos neve e tal, mas nós estamos falando no processo da água geral. Aí vem para cá, ó, e esse gelo aqui, ó, ele vai também se desfazendo, vai se transformando. O que vai se desfazendo dele vai se transformando também em líquido, né? E aqui, ó, vai acontecer o quê? O escoamento. Tanto a água dessa chuva aqui, proveniente aqui dessa precipitação aqui das nuvens, né, carregadas, como essa água aqui, ó, lá das geadas, da neve, elas vão escoar, fazer escoamento artificial, e todas vão vir para onde? Para um determinado lugar onde tenha bastante água, ok? Para um rio, para um mar, para um lago, ela vai ter que ir para algum lugar para ficar lá. Então, por isso que fala escoamento, né? Quando você lava sua casa, baldeia, né? A água vai escoar para algum canto, né? Aí você, às vezes, coloca num lugar e se não tiver para onde sair, ela vai ficar o quê? Parada ali. E quando elas encontram um lago, quando elas encontram um rio, quando elas encontram um mar, algum ambiente assim, elas vão ficar o quê? Paradas, ali concentradas. Aí, novamente, ó, novamente vem esse processo aqui da evaporação, né? Aí se condensa as nuvens e fazer esse processo todo novamente. Por que que a gente vai falando, explicando de todas as formas? Para você entender tanto teoricamente, né, como você também vê como é que é. Você vai ficar agora olhando, né, para o rio, você vai ficar olhando para alguns lugares e vai ficar pensando nesse ciclo, né, da água, né? Por quê? Porque é algo que você pensava que a água aparecia do nada, surge do nada e vai embora do nada também, não é verdade? E já pensou, se não tivesse, observe aqui comigo, sempre eu penso dessa forma, sempre eu fico pensando assim, se não tivesse esse escoamento aqui, ó, não tivesse esse escoamento aqui, superficial, como é que seria? O mundo seria todo alagado, não era? Se não tivesse essa junção, né? Escoa daqui, um escoamento daqui e tudo, já imaginou? A água não ia ter para onde ir. A água ia estar em todo lugar. O solo não ia absorver a água e essa água não ia parar em nenhum lugar, não ia aqui lá para o subterrâneo e a gente ia viver inundado todo o tempo. Não ia ser assim? Por que que na época das alagações, em alguns lugares que alagam, né? Por que que não dá tempo de escoar e também não dá, muita chuva todo o tempo e
a parte do escoamento não dá tempo e o sol também não dá conta de evaporar toda aquela água. E o que que acontece? Começa a chover. Porque quanto mais água tem, mais está evaporando, né? E mais chuva vai ter. Então é uma troca contínua. Por isso que a época das alagações chove muito, né? É época de chuvas, muitas chuvas. Por quê? Porque não dá tempo de fazer essa troca, como a gente viu aqui, né? Como a gente viu aqui, que é bem tranquilo. Quando se fala no ciclo da água no geral, é tudo tranquilo. É uma coisa que não é uma coisa, vai começar aqui, não. Vai acontecendo, a gente está aqui, dando essa aula, você tá aí, sentadinho, ou como você estiver assistindo a aula, a mamãe tá lá lavando a roupa, fazendo alguma coisa, e esse processo vai acontecendo. E que bom, né, que está acontecendo, que acontece esse ciclo, né? Porque já pensou se parasse, se não existisse mais, tá entendendo? Então algo que lá, olha aqui, lá na geada, ó, lá no frio, lá na neve, vai influenciando. Por quê? Porque a água ela vai chegar em algum lugar. Ela vai chegar, ela vai ter que ir aqui, ó. E a questão das chuvas também. Tem lugares, não sei se vocês já observaram, tem lugares que quando tá chovendo, né, inunda. Fica bastante cheio. Aí com pouco tempo após a chuva, um tempo após a chuva, você vai ver não tem mais nada. Por quê? É o processo de escoamento, né? Vai escoando, vai procurando os lugares, né? Vai entrando nos esgotos. Enfim, a água vai procurando o ambiente dela. Isso falando em momentos normais, né? Em dia a dias, chuvas normais, vai acontecendo este ciclo, ok? Então, a chuva, temos a água, aí ela vai, né, evaporar através do sol, né? O sol vai ali tinindo, né? E vai evaporar. E vai acontecer o que? A condensação. Vai virar nuvem, né? Vai virar nuvem e depois, pá! Pancadas de chuvas, né? E vem para cá, pro solo, a água. E vai escoar pro lago, para qualquer lugar que tenha bastante água junta também. Viram como é interessante? Né? Algo que nós não tínhamos noção, né? Eu não sabia, professor, que era dessa forma. Eu pensava que a água vinha lá, até imaginava que vinha do subterrâneo, que vinha lá do centro da terra, né? Isso que vocês pensavam, né? Ou então, eu achava que a água só vinha da chuva, só chovia, chovia, chovia e pronto. Não era assim? Mas não, ela tem todo um processo que, graças a Deus, né, nos traz a água sempre novamente, ok? Eu não entendi uma partezinha, não entendi outra, não tem problema. Eu quero rever essa aula, professor. Pode rever quantas vezes quiser. Vá lá na nossa plataforma Eduque e vamos aprender junto. Aqui aparece aqui na telinha de vocês. Ok, crianças? Tchau, tchau e até mais.